Maduro foi censurado nas redes sociais e está sendo acusado de cometer terrorismo de Estado, crime de Estado. Esse é o vídeo 338 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. E eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais e Minas é um estado de espírito. Bem, então vamos ao vídeo de hoje, que é muito importante, é um dos vídeos mais... Assim, é o tipo do vídeo que eu não gosto de fazer, sabe? Porque é uma realidade que deprime, tá certo? Por que o Maduro foi censurado? O Maduro foi censurado porque nas redes sociais, né? No TikTok. E aí eu falei, bem, isso eu tenho que mostrar para a turma da CCI. E aí eu fiz questão, me deu um trabalhão danado, de dublar, quer dizer, de pôr legenda, né, nesse trecho em que ele fala que ele foi censurado pela... Ele fala assim, TikTok, TikTok, e é até engraçado. Mas o Maduro, que gosta de censurar a imprensa, que gosta de censurar as redes sociais, foi censurado pela rede social. Vamos ver isso. Algo que está pasando en este momento, exactamente en este momento. Yo acostumbro a transmitir todas estas actividades públicas para que se conozcan aquí en el mundo. Como hay una campaña en el mundo tan brutal, yo la transmito en las redes sociales. TikTok me sacó del aire y me suspendió la posibilidad de transmitir hasta el 19 de agosto, por una semana. Me acaba de suspender ahorita en tiempo real. Y me mandaron esto, TikTok, TikTok, miren lo inmoral que es TikTok. Y acuso a los directivos y dueños de TikTok a nivel mundial de querer la guerra civil en Venezuela, de apoyar el fascismo en América Latina y en el mundo. Y entonces, mira lo que dice, acceso live, ¿dónde está la cámara? Ponlo por aquí, suspendido. Puedes emitir live o unirte a uno como invitado a partir del 19 de agosto. Ver detalles. Ellos dicen que suspenden porque en la transmisión de la exposición del fiscal general de la República de Venezuela presentó un video con hechos de violencia. Quiero decirle a los bandidos inmorales de TikTok que los hechos de violencia vienen de ustedes. Todos esos videos son de TikTok, que se transmitieron en vivo y directo por miles en Venezuela el lunes 29 de julio, el martes 30 de julio, el miércoles 31 de julio y días subsecuentes. Todo el que tiene TikTok sabe que se metía y veía en vivo y directo, en live, todos los asaltos a hospitales, centros de salud, escuelas, universidades, todos los asaltos a plazas públicas, alcaldías, casas de partidos políticos, todas las estatuas que derribaron del comandante Hugo Chávez, del cacique Coromoto, de José Gregorio Hernández, fueron transmitidos en vivo por TikTok. Y TikTok, en vez de ponerle coto, no permitir la transmisión de violencia en vivo, los estimulaba y los transmitía al 100%. Toda la prueba gráfica TikTok con que fueron conseguidos, identificados, capturados y están siendo juzgados todos estos criminales drogados, armados y pagados por el fascismo venezolano, la aportaron ustedes, TikTok. Bem, agora vamos entender por que ele foi censurado, tá certo? No TikTok. Bem, durante essas manifestações da oposição, né, que lotaram as ruas de Caracas e todas as principais cidades da Venezuela, para mostrar apoio a Edmundo Gonzalez e Maria Corina, manifestações pacíficas, por sinal, entendeu? E
aconteceram durante essas manifestações muitos ataques. Você viu ele falando, né? A hospitais, creches, sei lá o quê, prefeituras, derrubando estátuas, partidos políticos, enfim. Ele citou ali, né, uma infinidade de locais que foram atacados por pessoas, botando, né, tocando terror, botando fogo, né? E nós vamos mostrar isso para vocês, porque o chefe da parte de procuradoria, né, procurador-geral da República deles, fez uma explanação em vídeo no Conselho de Segurança, né, do Maduro, né, do governo do Maduro, e exibiu essas imagens, né? Olha, e eu vi as imagens que ele colocou, porque no YouTube aparece, mas no TikTok não pode colocar. Agora vamos entender isso. Então, ele pegou essas imagens que mostram realmente, sabe, pessoal, eu vou mostrar isso para vocês, tocando fogo, papapá e tal, mas que tem imagens, sabe, que eu não tive coragem de colocar. Eu cortei. Eu cortei porque pessoas dilaceradas, sabe? Foi uma carnificina, sabe? O Maduro falou que ia fazer um banho de sangue e, na verdade, ele não mentiu. Ele cumpriu a promessa, tá certo? Então, essas imagens fortes, ele disse que estava no TikTok, mas que quando ele foi colocar para o conselho e ele ia exibir isso no TikTok, porque ele disse que transmite ao vivo pelo TikTok também, né? E nas redes sociais dele, no YouTube. Então, quando o conselho ia transmitir isso ao vivo e passou essas imagens, na mesma hora, pá, o TikTok cortou ele. Deu um balão de uma semana para ele. Falou, você não pode transmitir ao vivo durante uma semana. Ele pegou, parou aqui, ó. Tô sendo, né, censurado pelo TikTok. E foi porque as imagens que o nosso Procurador-Geral da República colocou, do Ministério Público, né, da violência que aconteceram durante as manifestações após as eleições. Então, aí fica a pergunta, tá certo? Se o TikTok deixou a população fazer e não deixou o Maduro fazer, será que o Maduro está sem prestígio assim? Eu prefiro acreditar que o TikTok não aceita esse tipo de imagem em circunstância nenhuma. Então, quando alguém colocou isso lá, puf, tirou. Bem, mas como que o Maduro conseguiu essas imagens se o TikTok rejeita essas imagens? E ele disse que foram todas 100% tiradas do TikTok. Bem, a minha interpretação para isso é que não. Isso chegou para ele por WhatsApp, de alguma forma, de pessoas ligadas a ele, ao governo. Bem, e quem seriam essas pessoas que mandariam essas imagens diretamente para o Maduro? Porque o TikTok não aceitava e não aceita essas imagens violentas. Eu não vou passar aqui para vocês, em respeito a vocês, vou passar algumas. Não, mas eu fiz o corte dessas imagens que o chefe do Ministério Público dele colocou durante o Conselho de Segurança, né, que ele convocou para apresentar isso, e ele queria passar isso no TikTok. Bem, ele conseguiu essas imagens, não pelo TikTok, eu acho que foi pelo WhatsApp, e um grupo de pessoas próximas a ele, ligadas ao governo. Bem, e quem seriam esse grupo de pessoas que estão ligadas a ele? Aí existe uma fala do Maduro que é muito significativa. Ele fala assim: nós, a União Cívico-Militar Policial. Bem, esse é o aparato de segurança do Maduro. União Cívico-Militar Policial. Bem, policial, militar você tem, né, a Guarda Nacional Bolivariana,
policial você tem a polícia, né, Ministério Público, enfim. E a sociedade, né, a civil, né, é quem? Então nós vamos mostrar para vocês quem que é essa parte cívico da união do governo do Maduro. São os chamados coletivos. Coletivos, para quem quer assimilar aqui no Brasil alguma coisa parecida, seria um pouco das gangues, sabe? Das periferias, das comunidades, das favelas. E o Maduro incorporou essas gangues, né, como uma parte do seu próprio governo, do seu próprio sistema de segurança. Vamos conhecer isso. Los colectivos somos una vanguardia, que somos estudiantes, profesionales, padres de familia, que de una u otra manera nos agrupamos para defender una conquista, para defender unos logros, para defender nuestra esencia cultural. Nosotros nacemos de una necesidad de cuidarnos de los cuerpos represivos del Estado de la Cuarta República. Producto de una represión sistemática que había contra el 23 de enero. Cualquier persona joven, hombre o mujer, sobre todo fundamentalmente hombre, de 12, 13, 14 años en adelante, era considerado un guerrillero aquí en el 23 de enero y era perseguido y allanado sus hogares. Nosotros tuvimos que militar en estas organizaciones hasta para defender nuestra propia vida. Donde nos movíamos, se movían en colectivo, en grupo, para poder mantenernos vivos. Nace el comandante Hugo Chávez, bueno, en la Cuarta vivíamos clandestinos. Nace el comandante Hugo Chávez y el comandante Chávez nos llama a estar abierto, donde trabajamos directamente con las comunidades. Esos son los colectivos. Nosotros nos hemos inscrito en la milicia para la defensa de la patria, es decir, frente a un enemigo poderoso como lo es los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Que tienen las mejores armas que uno pueda conocer. Frente a esa pretensión de agresión, no queda más que la guerra de todo el pueblo. Y bueno, el pueblo organizado para la defensa integral de la nación. Constitucionalmente tenemos ese derecho y ese deber. Que los gringos van a recibir tremenda lección de este pueblo. El pueblo no es guerrerista, pero tampoco nos va a dejar que nos jodan. Aquí no es que nosotros hacemos un llamado a atacar al vecino, al opositor, no, nada de eso. Nosotros el llamado es a la unidad del país, a la paz del país, para poder seguir viviendo en calidad de vida y seguir desarrollando nuestro propio modelo socialista alternativo del siglo XXI. Nosotros nos estamos preparando para mantener la paz de la República Bolivariana de Venezuela, no para mantener la guerra, no. Pero si llega, bueno, ya estamos entrenados. Probablemente nos estamos enfrentando a una potencia militar, sí, es bien cierto, pero aquí hay dignidad, aquí hay coraje, hay cojones, hay ovarios, estamos resueltos a defender la patria. Esos 30 millones de habitantes, bueno, si hay algo que el imperio siempre le ha tenido miedo, es a un pueblo organizado, a un pueblo en armas. Rodilla en tierra, pues, como decimos nosotros, fusil al hombre y bayoneta calada. No tenemos más alternativa. El gringo terrorista, señor Trump, él dice que defiende los derechos humanos y entonces nos viola y nos cuarta el derecho a la alimentación y el derecho a las medicinas y nos bloquea financieramente. Es decir, eso que hicieron en el Oriente Medio de tratar de acabar con Irak, con Siria, con Yemen y luego al norte de África con Libia, lo quieren hacer en este continente. Aquí hay hombres y mujeres dispuestas a entregar su vida. Entonces, a ellos lo que les queda es bombardear. Y cuando pisen suelo venezolano, es donde va a empezar la verdadera resistencia nuestra. Para poder defender a la patria hay que amarla. Y nosotros amamos nuestra patria. Então, essa
esse coletivo, né, ele foi, de uma certa forma, né, doutrinado pelo Maduro, entendeu? Esse partido socialista que assumiu o poder a partir de Hugo Chávez, e esse pessoal vive, né, em comunidade, né, ajuda as pessoas em comunidade, mas viraram um braço armado do governo Maduro. Então são civis, sabe, que convivem com outros civis, que às vezes não é do governo Maduro, não apoia o governo Maduro, quer uma democracia, né, liberal, né, eleições limpas e tal, quer alternância de poder, mas tem né, essa coisa da união cívico-militar policial. Então, é um governo autoritário, repressor, e que armou uma parte da sociedade, essa sociedade carente, né, se armou e falaram para eles, o inimigo é os Estados Unidos, né, é o Yankee, é uma potência, é o imperialismo, é o colonialismo, né? Na verdade, a Venezuela sempre foi colonizada por espanhóis, né? Nem foram para os americanos, eu entendo assim. Mas criou, né, essa doutrinação nessa comunidade carente e armou essa comunidade carente. Está entendendo? Não sei se isso parece, né, isso familiar para você que está assistindo aqui, você que é do Brasil. Bem, então nós vimos isso, né? E agora eu vou mostrar a imagem que o TikTok, né, deixou passar, alguma coisa que a imagem, se eu estou deixando aqui, porque o TikTok ia deixar, mas as imagens que tinham que passar, que o Maduro queria que passasse, o TikTok não aceita. Então, essas imagens devem ter chegado para eles através desses grupos que eles chamam de coletivo via WhatsApp. Está entendendo? Agora vamos entender isso dentro de uma engenharia política, tá certo? Bem, o Maduro enfrentou uma eleição onde ele tinha, né, uma rejeição muito grande e ele tinha no máximo, estourando 1/4 do eleitorado, forçando a barra 1/3, né, dos que foram votar, e que a oposição se uniu em torno do Edmundo, que conseguiu 70%. E conseguiu uma coisa inédita que antes não acontecia. Conseguiu levar 60% de pessoas para votar. Isso é raro, porque lá o voto é facultativo. Aqui no Brasil também, eu acredito que dificilmente chega a 60%. Eles falam que é 20% de abstenção. Eu tenho minhas dúvidas. Tá certo? Porque aqui é obrigatório, mas assim, é obrigatório pelas coxas. Se você quiser, vai lá, não faz, não vota, não acontece nada, paga uma mixaria, se for que tiver que pagar. Bem, enfim. Então, o Maduro achou que ia levar essa fácil. Entendeu? Só que a Maria Corina se preparou para isso, sabendo, né, que o Maduro não quer entregar de forma alguma o governo. Essa facção política socialista que se apoderou do Estado venezuelano não quer entregar. Não. E fazem eleição para chamar a atenção do mundo e dizer, olha, nós somos democráticos. Entendeu? Para diminuir a pressão, sabe, da comunidade internacional. Mas a oposição, sabe, inteligentemente se preparou para mostrar, sabe, que eles não abrem mão, ainda que perdendo a eleição. Tá certo? E foi o que aconteceu. Tá certo? O Maduro caiu numa cama de gato, foi pego de surpresa. Sabe? Como foi, a gente ainda vai, talvez, explicar num momento oportuno, mas o fato é que a oposição conseguiu fazer essa apuração paralela, né? E mostrou os resultados e deixou, né, o Estado do Maduro, né, o governo do Maduro, né,
nu, assim, exposto. Tanto que eles não publicaram o ato, eles ficaram sem saber o que fazer. Tá certo? Mas aí o que acontece? Dito isso, o povo que apoiou a oposição falou assim: vamos para a rua celebrar que o Edmundo ganhou, porque nós temos a prova material que o Edmundo teve o dobro ou mais que o dobro dos votos de Maduro. Bem, o povo falou: bem, eles esconderam as atas porque eles sabem que perderam. E o Conselho elegeu o Maduro porque sabe que ali é como dizer assim, clube do Bolinha. Eles iam fazer isso mesmo. Mas nós vamos para a rua, vamos comemorar pacificamente e lotar as ruas da Venezuela para mostrar o tamanho do apoio que a oposição conseguiu. Vamos fazer essa fotografia para mostrar para o mundo que não só ganhamos, mas como somos maioria, estamos mostrando para o mundo que somos maioria. Bem, diante disso, o governo Maduro fala: bem, eles vão ficar fazendo isso e mostrando para o mundo, para a comunidade internacional, deixando meu amigo Lula desconcertado, meu amigo da Colômbia desconcertado, meu amigo do México desconcertado, porque eles não têm como me defender, né? E eu não tenho como me defender dessa situação eleitoral, vamos dizer assim, mas eu não vou entregar o ouro. E eu vou deixar esse pessoal comemorando, aí vai sangrar o meu governo. Não. Eu vou inverter o jogo. Eu vou infiltrar o meu pessoal, que é os coletivos, no meio desses grupos, e eles vão disfarçar, vão passar por oposição e vão agredir a gente, o governo, né? Os valores do governo. Porque é como a comunidade internacional vai enxergar: olha, eles estão fazendo terrorismo. Então, na verdade, terrorismo de Estado é isso. Sabe o que acontece? É o domínio do ato. Sabe, é um teatro, e aí você tem o domínio do ato no teatro. Você tem o cenário, que é o lugar onde acontece o ato. Você tem o personagem, né? Você tem o vilão, você tem o mocinho, e você controla o ato, você tem um domínio do ato. Bem, o roteiro é esse, vai começar assim e vai acabar assim. Pronto, fechou. No caso da política, o que é o domínio do ato nessa questão? Bem, o Maduro tem a milícia, né? Que são os coletivos, que é civil, que vai infiltrar no meio, né, das manifestações da esquerda, quer dizer, na manifestação da oposição, e vai promover o vandalismo. Certo? O que eles vão fazer? Eles vão fazer quebra-quebra, vão queimar, não vou mostrar isso aqui. E aí, nós vamos colocar a nossa polícia militar, né, nossa Guarda Nacional, para confrontar esse coletivo, para fazer o cenário, fazer o ato, o controle do ato, o domínio do ato, entendeu? E aí o coletivo ataca a força policial resiste ao coletivo, entendeu? O coletivo começa a fazer vandalismo, e aí esse vandalismo se espalha de forma assim livre, porque eles têm o domínio do ato, entendeu? Você pode quebrar lá que ninguém vai te prender, você pode botar fogo ali que ninguém vai te prender, você precisa fazer esse ato. E aí a polícia vai prender quem? Vai prender o manifestante da oposição que estava presente no ato, assistindo o ato. A plateia. Tá entendendo? A plateia às vezes até filmou. Olha aqui, deixa eu filmar o cara botando fogo ali. Entendeu? Mas quem estava fazendo isso era o coletivo. Então, a polícia não repreende o coletivo finge que ataca a polícia, faz esse ato, essa cena, esse teatro, entendeu? E aí
eles dominam a narrativa e falam: esse terrorismo, esse povo não quer paz, esse povo tem ódio, quer derrotar a gente, quer destruir os valores do chavismo. E aí, vamos prender esse povo. E aí começa a fazer prisões arbitrárias de pessoas inocentes que não participaram do ato. Foram espectadores. Então, além de você ter o terrorismo de Estado, você tem o crime de Estado. E aí você prende inocentes, tortura os inocentes, né, obriga os inocentes a falar que recebeu dinheiro da oposição para fazer vandalismo, para poder sair, entendeu? E responder uma pena menor. Então cria um terrorismo na sociedade. A sociedade apavora, fala: não vão ficar na nossa, entendeu? E aí eles falam assim, aí o governo, aí o Maduro fala, né? Conseguimos em poucos dias, em poucas horas, né, controlar essa rebelião, abafar, né, essa guerra, estabelecer a paz social e punir aqueles que foram os criminosos, os terroristas que fizeram esse vandalismo. Claro que eles não vão punir o pessoal dos coletivos, que foram, né, os que foram fazer o quebra-quebra. Só que eles usam máscara, aquela coisa toda, né, mas filma quem está perto, depois vai atrás de quem está perto e fala assim: ó, você estava lá. Então, esse é o terrorismo de Estado. E não sou eu que estou falando isso, não. É a comunidade internacional latino-americana, porque eu tenho acompanhado vários canais no YouTube, né, de pessoas que falam castelhano, do Chile, da Argentina, da Bolívia, do Peru, da Colômbia, né, de Miami também, tem muito canal de Miami que fala em espanhol, e todos, quase todos, né, chamam de terrorismo de Estado, porque essa realidade da Venezuela é bem conhecida. Então, o venezuelano mesmo, aquele que apoia a oposição, sabe, jamais, em momento algum, ia se levantar contra o governo do Maduro, nessas condições, porque eles têm um domínio do ato, eles têm um controle da força, eles têm a polícia, eles têm o militarismo e eles têm o coletivo, que é a sociedade civil armada. Olha que coisa interessante. Então, sabendo disso, a oposição, os que votaram na oposição, já sabem que votando na oposição ia provocar esse governo autoritário, né? Vão fazer uma manifestação pacífica só para tirar uma foto para dizer para o mundo que Maduro é maioria em Venezuela. Então, eles invertem, o Maduro inverte o jogo falando que não, esse povo, né, é fascista, é nazista, querem dar um golpe de Estado, né, querem fazer vandalismo, né, destabilizar o governo e papapá, e botar fogo na casa e fazer guerra civil. Então, eles criam o teatro e controlam o ato, porque eles têm um controle do ato, o domínio do ato em si. Entendeu? Bem, agora vamos conhecer isso na prática, acontecendo. E aí você vai ouvir do dono, quer dizer, do diretor do ato, né? Vamos dizer assim, que é o referente ao Ministério Público, chefe do Ministério Público no Brasil, tá certo? Procurador-Geral da República, nesse caso, tá certo? Vamos ver esse trecho que o Maduro ficou chateado porque o TikTok cortou. E eu também vou cortar umas imagens dele aqui, porque eu não tenho coragem de passar. Mas esse eu não vou nem traduzir, porque já dá para você ter uma ideia, entendeu? Vocês vão ver, de fato, agora, o terrorismo de Estado acontecendo. Os coletivos agindo dentro desse ato, que o governo tem controle desse ato. Presta atenção. É importante, senhor presidente y demás miembros de este cuerpo, que veamos un video. Yo quiero destacar que tenemos 170, calculen ustedes, 170 videos experticiados. Pero este es un video
que es un breve resumen de las acciones que aquí he tratado de manera muy sucinta de describir. Si podamos verlo, adelante. ¿Qué es lo que tenemos? Estamos cargados. ¡Vamos! ¡La moto! Y te robé el pachaleto, se con esta mierda. ¡Saca la bandera! ¡Saca la bandera! Ay, dice, mano. ¡Se están saqueando todo! Todos los sacos de la cañera, los sacos de gente con pollo, cadenas. ¡Dale! Mierda, tan cuña, si no se duerme. No es policía. Mierda, me quedé. Aquí no vamos a llevar esta mierda también. Lo vamos a llevar. Ah, bueno. Échale. Ahí está, ya agarró. Ahí agarró, ya agarró. No escucha ni nada. Es la población que se revela. Es la población que se revela. Es la población que se revela. Me pagaron 2 personas, bueno, me ofrecieron $30. Julia Ávila, Calderita Calderón, Ulises Martínez. Ellos me pagan $20 para ir a protestar a quemar carros. La señora Doménica Antonella ofreciendo entre $20 y $30 para empezar a manifestar y guarimbear contra... Sin palabras, apenas en menos de 5 minutos estamos viendo lo que consideramos pudiera ser lo más simbólico de casi 170 videos tan escalofriantes como lo que hemos visto. Pero es mi deber también, ciudadano presidente, como fiscal general de la República y defensor de los derechos humanos, que la gente vea y no olvide los recuerdos, las fotos de las víctimas. Yo quisiera en tiempo real, mientras lo muestro acá, que se vean en pantalla, porque tienen nombres, tienen apellidos, tienen dolientes, cada uno de estos venezolanos de bien que fueron criminalmente asesinados por estos terroristas sin importarles para nada sus familias,
sus seres queridos. Nunca olvidar estos rostros de estos mártires que fueron asesinados, repito, por la extrema derecha, sin que hubiese vinculación alguna de estas personas a solamente ser inocentes, personas de buena voluntad. Por lo tanto, lo más importante que tengo que concluir en este informe es que vamos a precalificar delitos sumamente importantes, porque todo lo que aquí he mencionado de manera muy breve resume que estos sujetos identificados, algunos prófugos, otros detenidos, no nos vamos a sorprender, ciudadano presidente, si mañana dicen que son presos políticos. Es el colmo. Tenemos cómo demostrar que la gran mayoría tenía antecedentes policiales. Lo dijo el fiscal y así es. No hay ni una sola denuncia de violación de derechos humanos en esta nueva ola de violencia promovida por la oposición. Una violencia entre ellos. Fueron a asaltar medicaturas, hospitales, casas del partido, quemaron autobuses, módulos policiales. Por isso que eu disse para vocês, é o tipo do vídeo que eu não gosto de fazer. Você viu aqueles três que apareceram falando? Você viu a cara daquele menino? O menino mais inocente pela carinha dele. Até a tia do Zap estava presa. E ela foi obrigada, né, eu acredito, a falar que recebeu da oposição para fazer aquele vandalismo. E ela não fez aquele vandalismo, com certeza. Entendeu? Essa história é muito familiar para vocês, não é? Então, o Brasil parece que conhece bem sobre o que nós estamos falando aqui. Então, o que eu quero dizer é isso, entendeu? O Maduro tem um amigo aqui no Brasil, um barbudo, que falou para ele, olha, você tem que criar uma narrativa, né, para mostrar, né, que os outros vão ter que pagar pelos erros que fizeram a você. Bem, o que nós tivemos aqui no Brasil não ficou muito longe disso, não. Aqui, quando nós tivemos uma mudança de governo, né, o presidente anterior tinha vamos supor assim, uma empatia, uma simpatia, né, com as Forças Armadas. A sociedade brasileira foi para as ruas da mesma forma que foram os venezuelanos, falaram assim, olha, nós ganhamos as eleições, né? O TSE lá fez a merda dele lá, né? Lá na Venezuela, do mesmo jeito que eles reclamaram aqui. Então, durante 2 meses, essa população ficou se manifestando na frente dos quartéis e nada aconteceu. Por que nada aconteceu durante 2 meses? A turma ficou manifestando e nós não tínhamos, né, um líder presente, né, um político presente, né, coordenando essa ação dessas pessoas que estavam ali, assim como na Venezuela, aquele povo foi para a rua, né, simplesmente para manifestar aquela estouro da boiada, e aí ficam vulneráveis a esse tipo de manobra política. Então, durante todo o processo desses 2 meses que eles ficaram manifestando em frente aos quartéis, nada aconteceu. Por quê? Porque o governo que hoje está aí não tinha o domínio do ato. Eles não tinham o teatro, né? Eles não tinham a cena do teatro e eles não tinham o diretor, eles não tinham o domínio do ato. Então foi preciso esperar 1 semana, assumir o poder, tirar de lá do palácio, né, o general Heleno, porque lá com o general Heleno não dava para praticar o ato, porque eles não tinham o domínio do ato. Foi preciso colocar o G. Dias lá para dizer, olha, agora nós temos o domínio do ato, podemos fazer
né, esse teatro. Então, o que a comunidade internacional está acusando é o governo Maduro de terrorismo de Estado e crime de Estado. Aquelas fotos que aquele procurador mostrou ali, aquele promotor, né, do Ministério Público ali mostrou, são pessoas que morreram e que não tinham nada a ver com a história. Entraram de gaiato, sabe? Foram vítimas disso. E foram mais de 20. Por isso que os Estados Unidos quer tirar o Maduro de lá à força. Está entendendo? Bem. Posso estar enganado? Posso. Posso estar errado? Posso. Isso é uma análise? Aqui é a Comissão Cidadã de Inquérito. A gente está investigando esses fatos. Então, a gente precisa que você comente, né? Que você compartilhe, que você se inscreva no nosso canal, João Paulo Guimarães no Facebook, TV Del Rey no YouTube, né? Acione o sininho para receber as nossas notificações. E se quiser ajudar, né, com um Pix, qualquer valor, pode colocar aqui, ó, jpnoticias@gmail.com. Se tiver lá escrito João Batista Guimarães, sou eu sou João Batista Guimarães, certo? Mas meu nome de mídia é João Paulo Guimarães. Por isso que é JP Notícias. jpnoticias@gmail.com é a nossa chave Pix, tá certo? Bem, eu vou fazer aniversário agora, dia 15 de agosto. Se vocês quiserem me dar um presentinho, tá certo? Pode me dar compartilhando o vídeo, pode me dar se inscrevendo no canal, comentando, curtindo, né? Mas se quiser dar uma força também, nosso jpnoticias@gmail.com, porque no Facebook a gente não ganha nada, tá certo? No YouTube a gente tem uma visualização pequena e também não ganha muito não, sabe por quê? Porque a maioria dos vídeos que a gente põe lá entra com restrições. Aí vem uma nota lá falando assim, olha, seu vídeo, né, não atende os interesses da maioria dos assinantes e pode não ter visibilidade, pode diminuir sua visibilidade, aquela coisa toda. Então, a gente tem um público-alvo que é esse público privilegiado que nos acompanha, tá certo? Então, são vocês que fazem com que essa comissão sobreviva através da doação de vocês, porque o que pinga no YouTube não dá nem para pagar direito a conta de luz e a conta de água juntos, tá certo? Então, tá bom. Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe esse povo latino-americano, sabe? Que realidade difícil para a Venezuela, né? Para o venezuelano. Por isso que saíram mais de, né, perto de 8 milhões de venezuelanos, migraram para outros países, porque é uma realidade difícil, né? Você tem um governo que se impõe, que doutrina, né, essas comunidades carentes, faz uma espécie de lavagem cerebral, falando, os Yankees, né, os Estados Unidos é o vilão, papapá, se armem, né, e que a população, aquele que não apoia o governo, é nazista, é fascista, sabe? Pessoas pacíficas, aí faz todo esse teatro, né, para criar uma narrativa, como diz o amigo barbudo aqui do Brasil, cria uma narrativa que vai te ajudar, e aí fica isso aí, essa realidade. Então, o problema da Venezuela é um problema nosso, da América Latina, sabe? Isso afeta todos nós. É uma realidade muito triste. Um povo que não tem liberdade para escolher o seu destino, está subjugado, né, por uma facção política, ideológica, ultrapassada, né, e que está deixando essa instabilidade em todo o nosso continente. Então tá bom, fique com Deus e até a próxima. Não esqueça do meu aniversário, tá bom? Canta um parabéns para mim, reza para mim, me abençoe e me proteja, porque eu sempre faço isso, eu sempre peço por vocês, tá bom? Um abraço.